Olá! Olá, pessoal! Olá, Érica! Tudo bem com vocês? Oi, Ivone! Oi, Ana! Pessoal, enquanto vocês vão entrando, sejam muito bem-vindos. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou explicar para quem está assistindo essa live pela primeira vez, né, o que é a live do Melhores do Mês. Então, oi, Érica, tudo bom? Então, é o seguinte, gente, a live do Melhores do Mês é uma live que eu faço, eu fazia todo mês, mas hoje ela tem sido mais uma live a cada 2 meses. Oi, Ivana, tudo bom? Onde eu mostro os livros que fizeram mais sucesso aqui com as crianças no rodízio mensal, né? Então, todo mês a gente faz um rodízio, quer dizer, a gente pega alguns livros, coloca ali no carrinho, o carrinho tá até ali atrás. É um carrinho que tem rodinhas que a gente coloca na sala, coloca em vários cômodos da casa, ele vai caminhando pela casa, onde a gente coloca ali os livros que a gente vai ler durante o mês. É claro que isso não é uma regra rígida, né? Então, eu coloco lá determinados livros pra gente ler no mês, mas é claro que ao longo do mês, a minha filha pega um outro livro que eu não tinha escolhido lá da prateleira e a gente inclui esse livro no rodízio sem problema nenhum, né? Então, o rodízio é mais assim, uma orientação, porque como a gente tem muitos livros, é bom a gente ter um controle sobre o que a gente está lendo, para que a gente, de fato, leia os livros que a gente tem e que a gente proporcione a releitura, que é muito importante, né? Então, como eu sempre digo, com crianças pequenas, reler é mais importante do que ler uma grande variedade de livros, né? Você precisa de variedade, mas você precisa muito de repetição. Então, o rodízio garante que isso aconteça. Se você não sabe o que é rodízio, então vai lá no meu destaque, tem um destaque chamado rodízio, onde eu explico como é que se faz, tá bom? Então, essa é uma live onde eu mostro aqui os livros que fizeram mais sucesso com as crianças, desde o bebezinho, né? O bebezinho, assim, eu vou mostrar o que eu tenho lido pra ele, né? Mas com o Francisco, o Henrique e a Esther, a gente realmente tem os favoritos, né? Então, o Francisco está com 3 anos, o Henrique está com 4, vai completar 5 agora em outubro, e a Esther está com 5, vai completar 6 em setembro. Então, essas são as idades, tá? E, como sempre, eu começo mostrando os livros do bebezinho. Eu vou sempre do mais novinho para os maiores. O Álvaro, que é o bebezinho, está com 4 meses. Ele vai fazer 5 meses agora, dia 24, tá bom? Então, vamos lá. O que eu leio pro bebezinho e como que eu leio pro bebê? Bom, eu leio para o bebê em um momento separado dos demais irmãos, tá? Então, assim, hoje em dia, eu leio para todos os irmãos juntos, com exceção do bebezinho. Pro bebê, eu leio, geralmente, em algum momento ali da manhã, antes da soneca da manhã dele, que ali por volta das 9 horas ele tira a soneca, então... antes desse horário, eu procuro ler um pouquinho pra ele, enquanto eu ainda tô ali na cozinha, né, tomando café, etc. É muito breve, então, assim, 2, 3 minutos de leitura pra ele. Hoje a gente tem lido uma média de, assim, no máximo 5 minutos, né? E depois, na parte da tarde, quando eu dou o banho nele, eu gosto muito de ler nesse momento, assim, do banho. Às vezes não dá pra fazer, mas eu gosto bastante de dar o banho nele, aí ele fica ali relaxado, né, contentinho ali na cama, e eu pego e faço uma leitura pra ele. Inclusive, eu já deixo até o livro no quarto, um dos livros, né, que eu leio pra ele, no quarto, pra que eu não pule aquele momento, né. Então, o que eu tenho lido pro Álvaro? Eu dou preferência para ler, são os 3 R's mágicos, né, livros ou histórias ou poemas que tenham rimas, repetições e ritmo, que me permitam fazer uma leitura ritmada para ele, uma leitura meio, né, que seja bem melódica, uma leitura que ele ache gostoso ouvir, né? Então, assim, essa pergunta sempre me surge aqui na caixinha. Marcela, eu posso ler os meus livros em voz alta para o bebê? Gente, o bebê, assim, ele vai ouvir qualquer coisa que você leia para ele, né? Diferente de uma criança de 2, 3 anos que vai sair andando e deixando você falando sozinha, o bebezinho vai ficar lá, quietinho, ouvindo, né? Então, claro, você pode ler para ele, mas inclusive o manual de leitura em voz alta, as edições anteriores e a nova falam isso, né? Que você pode ler qualquer material para o bebezinho. Porém, Marcela, eu gosto de adotar uma orientação que é a seguinte: como são poucos minutos que a gente vai ler para o bebê, faz todo sentido que você selecione leituras que são mais melódicas, que são mais trabalhadas literariamente para os ouvidos de uma criança. Então, são justamente essas leituras que vão trazer rimas, que vão trazer repetições, que vão permitir que você faça uma leitura mais
interativa com o bebê. Veja, o Álvaro tá com 4 meses, eu começo a ler para ele, ele já muda, né? Hoje mesmo eu reparei isso depois do banho. Depois do banho, ele tava um pouquinho ansioso, assim, não sei se ele tava com gases, mas ele tava assim, meio virando muito o rosto e tal. E aí eu comecei a recitar os poeminhas que eu leio pra ele, e ele parou, né? Ele se acalmou, ficou ali ouvindo. Então, o bebê, dá pra você interagir com o bebê desde o primeiro dia que ele nasce. Então, eu sempre recomendo isso. Inclusive, no Horas Incríveis, é essa a recomendação que eu dou. Desde pra bebê, assim, de 0, né, dia 1, você lê para o bebê, conversando com ele, como se ele estivesse entendendo tudo, né? E você, enfim, vai fazendo comentários ali enquanto você, você quer ouvir mais um? Você gostou do poeminha? E aí vai, tá? Então, sim, você pode ler tudo para o bebê, mas eu não faço assim, tá? Eu escolho leituras que serão mais adequadas para os ouvidos de um bebê, tá bom? Então, o que eu tenho lido para ele? Eu vou ter que mostrar. Sinto muito, mamães, porque vocês não vão conseguir comprar esse livro. Ele está esgotado, esgotadíssimo. Mas eu tenho lido alguns poemas do famoso Rima Pra Cá, Rima Pra Lá, Rima Pra Lá. Vou dar a dica pra vocês, tá? No perfil da Mariana Hitzman, ela colocou... Eu não cheguei a ver, mas me disseram isso no direct, que ela colocou páginas desse livro aqui, pra vocês imprimirem. Porque o que acontece? A Companhia das Letrinhas não tem o menor interesse em reeditar esse livro. Provavelmente esse livro nunca mais vai ser reeditado. E, embora eu seja contra, eu sempre prefiro que você compre o livro, né? Não pirateiem livros, gente. Mas, enfim, esse livro aqui tá sumido, gente. Não vai ter de novo. Provavelmente nunca mais vai ser editado. Então, né? Fazer o quê? Né? Peguem lá, quem quiser. Vai lá no perfil da Mariana Hitzman que vocês vão conseguir baixar esses poemas. Porque são poemas curtinhos, com ilustrações aqui do lado. Isso aqui é perfeito para bebê, perfeito, né? Então, aqui, tá vendo? É sempre um poema bem curtinho e é muito gostoso de ler. Tem rimas, tem ritmo. Então, esse livro, Rima Pra Cá, Rima Pra Lá, é uma maravilha para ler para bebezinho. Outro livro que eu leio para ele também, não todos, porque eu não gostei de todas as traduções, enfim, são nursery rhymes inglesas. E tem certas coisas que, assim, fazem sentido para um inglês, mas para um brasileiro, realmente, a gente fica muito deslocado lendo. Mas é uma Mamãe Gansa, na tradução do José Paulo Paes, também da Companhia das Letrinhas, também esgotado. Então, procurem em sebos, tá? Depois que acabar essa live, eu vou deixar, e isso é um compromisso que eu estou fazendo com vocês. Dessa vez é um compromisso. Eu vou deixar fotos e links para esses livros. Onde não tiver, quando não tiver jeito de eu deixar o link para o livro, eu vou deixar links de sebos, onde vocês podem conversar, né? Tem a Érica, por exemplo, que é maravilhosa, ela encontra cada coisa, assim, incrível. Então, pode ser que vocês achem ainda na estante virtual. Eu lembro quando eu comprei, tinha ainda uns 4 exemplares, tá? Então, são aquelas rimas da infância, né? O que são essas rimas da infância? São as quadrinhas, são os poemas infantis, são aqueles poeminhas folclóricos que vão passando de geração para geração e as crianças vão recitando desde que são muito pequenininhas, né? E esse aqui é um que eu tenho lido pro Álvaro diariamente, eu recito isso para ele e ele já adora, ele fica rindo, acha engraçado, né? Que é o: se você for um cavalheiro, que é de fato, posso vê-lo, não vai rir, nem vai sorrir dessa coceira em seu joelho. Aí eu faço uma coceirinha no joelho dele e tudo. Então, é isso, né? São esses poeminhas. Para suprir essa lacuna no mercado editorial brasileiro, de livros que tenham rimas da infância para bebês, bem ilustradas e tudo mais, quem é aluno do Horas sabe. E se você é aluno do Horas, você já deve ter baixado lá, que são os folhetos de poemas que eu mandei fazer para justamente vocês poderem ler para os bebês, né? Então, aqui foram ilustrados pela Amanda Brandão, as ilustrações lindas da Amanda, que você pode imprimir e ler para o bebê. Então, aqui eu peguei rimas que são do folclore brasileiro e português, né? Mas, então, por exemplo, só para vocês entenderem o que é... cadê o folheto número 1, que é onde tem os poemas mais conhecidos aqui no Brasil?
Mas Batatinha quando nasce, é um deles, né? Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão, carrego o papai no bolso e mamãe no coração. E é claro que você vai ler isso olhando pro bebê, né? Conversando com ele, interagindo com ele, enfim. Poemas infantis, o que eu tenho lido pro Álvaro? E pros outros também, que os outros acabam ouvindo, né, gente? Tudo que eu leio pro Álvaro, os irmãos acabam ouvindo também. Especialmente quando eu leio na cozinha, né? Então é o famoso Cecília Meirelles ou Isto Aquilo, um livro clássico, né? Um livro que vocês precisam ter na sua casa. Não precisa ler de capa a capa, não precisa ler todos os poemas, não é essa a ideia. A ideia é que você folheie este livro, marque aqueles poemas que você mais gostar e leia para o seu filho. Algumas pessoas me perguntam assim, Marcela, quantas vezes eu tenho que ler o mesmo poema? Gente, isso não é uma regra matemática, isso não é uma receita de bolo, isso é assim, eu costumo repetir o mesmo poema, quando eu estou a fim de repetir o mesmo poema, eu costumo repetir logo depois de ter lido. Então eu falo, vamos ouvir de novo? Aí eu leio de novo. Às vezes eu não tô com tempo, às vezes eu não quero repetir, aí eu não repito. Mas como eu vou ler em outros momentos, então a gente acaba repetindo. Quando eu falo ler repetidas vezes, não quer dizer assim, você terminou de ler, necessariamente você tem que ir lá e ler de novo. Entendem? É porque você vai repetir aquelas leituras dentro de um determinado período. Então, não se preocupem tanto com, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô repetindo a quantidade de vezes necessária? Entendem? Não precisa ter essa preocupação, não. E também, claro, O Tesouro da Fé em Versos para Crianças, um livro maravilhoso, né, lindíssimo, com poemas muito bonitos, ilustrados pelo Walter Lara, e eu tive o prazer de fazer o prefácio desse livro aqui. É, sem dúvida, um dos livros mais bonitos do Brasil, né? Olhem só o poema que abre o livro, é Natal, de Olavo Bilac, e a ilustração aqui. O Walter Lara é um dos maiores ilustradores do Brasil, e esse livro é lindo, lindo, lindo. Olhem o traço do Walter. Ops, aqui. É um negócio louco. Então, eu faço da mesma forma. Tem alguns poemas aqui que eu amo, amo, amo. Eles estão com post-its aqui, tá vendo? Marcadores, né? Por quê? Porque são os que eu gosto de ler pra eles. Então, eu já deixo marcado, tá? Esses são os livros que eu tenho lido para o Álvaro. Também quero mostrar pra vocês os livros da Bendito Livrinho, que são livros em alto contraste para bebês do tamanho do Álvaro. Eles são ótimos quando o Álvaro tá ali tá no chão, né, que ele tem um momento o tummy time dele lá, o momento dele no chão, eu pego e coloco um livrinho desse na frente dele, que são os livros em alto contraste, que esse aqui é A Criação do Mundo. Procurem lá no perfil da Bendito Livrinho, aqui no Instagram. A Bendito Livrinho é uma editora que vocês precisam conhecer, tá, mães de bebês aí. Então ele fica olhando, às vezes eu falo alguma coisa sobre as ilustrações, às vezes eu não falo nada, eu deixo só ele ficar olhando. E ele arregala o olho, fica agitadinho lá, querendo pegar as figuras, né? Enfim, ele gosta bastante. E tem também o A Arca de Noé, que é no mesmo estilo, alto contraste. Aqui tem os animaizinhos, né? Marcelo, mas não tem texto. A ideia não é que você leia esses livros, não é ler o texto dos livros. É você mostrar essas ilustrações para a criança. E, claro, você pode ir conversando com a criança, com o bebezinho, enquanto você passa as páginas, né? Isso vai variar muito aí da espontaneidade da mãe, né? Da imaginação da mãe ou do pai, né? Mas, então, o bebê, o que ele vai aproveitar mais aqui? É realmente esse estímulo visual. Ele vai ficar olhando, são em alto contraste, justamente porque querem chamar a atenção do bebê pequenininho, que ainda não distingue muito bem as cores, né? Então, essa é a ideia, tá? E uma coisa que eu gosto muito de observar, esses livros têm bordas arredondadas, ó. Então, isso é bom para bebê, porque, claro, você não vai deixar um livro desse na mão de uma criança de 4 anos, de 4 meses, porque ele é pesadinho, né? Mas se acontecer qualquer coisa, o livro cair pra frente, etc., não tem quina para poder machucar aí o bebê, tá bom? O que você pode deixar na mão do bebê é isso aqui, né? Que são os famosos livros de banho. O Álvaro já tá manuseando esses livrinhos aqui. Então, eu faço a leitura, é uma história rimadinha. Esse aqui, Hannah, a Hamster.
Dos livros de banho que eu conheço, esses do Vale das Letras são bem legais, porque tem historinhas rimadas, apesar de serem muito, muito, muito curtinhas, né? Todo livro de banho tem história bem curtinha. Mas são rimadinhas, são bonitinhas. A gente tem aqui o do Pepe também, Pepe o Peixinho. Tem vários outros. Tem esse aqui, que eu até mostrei nos stories esses dias, que é Jesus, né? O título é Jesus, sim. Muito, muito curtinho. Aqui, ó. E o que eu faço? Eu leio pra ele, nomeio as coisas e deixo na mãozinha dele. Aí ele fica brincando com esses livrinhos. E pra encerrar os livros do Álvaro, eu já tenho lido pra ele uma história rimada, um pouquinho mais longa, que é o famoso Aniversário da Vaca Mimosa, né? Quem me segue há mais tempo já tá cansado de me ver falar desse livro, que é muito legal. Esse livro aqui vai agradar aí a muitas idades, né? Aí vai agradar aí a criança até muito tempo. Você vai usar esse livro muito tempo. Ele é meio carinho, né? Vocês vão ver que ele tá na faixa de R$70, esse livro aqui, porque ele é cartonado, etc, né? Ele é rimado, ele tem as ilustrações muito boas. E, então o preço dele é assim salgadinho, mas você vai usar esse livro muito tempo, tá? Eu usei esse livro com o Francisco durante muito tempo. Não lembro se eu usei esse livro com o Henrique, não me recordo, né? Eu lembro que com o Francisco eu usei muito. E agora com o Álvaro. Na nova edição, inclusive, as letras, a letra do texto está em caixa alta, tá? Então, para crianças que estão aprendendo a ler também, é uma boa indicação. Beleza, gente? O Aniversário da Vaca Mimosa. Bom, fechamos aqui então o primeiro bloco, né? Que são os livros do Álvaro. Agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu estou lendo para as outras crianças. E, como eu disse para vocês, eu tenho lido já para os 3 ao mesmo tempo. Então, 3, 5 e... eu já estou arredondando as idades, tá? 3, 5 e 6 anos, tudo ao mesmo tempo. Por onde eu começo? Vou começar por uns livros que eu mostrei nos stories recentemente, indicando para vocês séries infantis, né? Então, eu mostrei para vocês o livro do Guido. Foi um dos mais lidos esse mês, assim, sem sombra de dúvida. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui são os livrinhos que vêm no box do Guido, tá? Então, procurem lá no meu destaque, séries infantis, vocês vão encontrar esses livros aqui lá por dentro, com o link também para compra. Então, tem Guido o Ganso, que é o primeiro da série, Guido vai à fazenda, Guido vai à escola, Guido vai ao zoológico e Guido vai à praia. São livros muito legais mesmo, e agradam a todas as crianças. Eu penso nesses livros como livros para o Francisco, porém, todos gostam. O Henrique gosta muito e a Esther também gosta. E o Henrique é apaixonado ele acha delicado. Aí, às vezes, o Henrique tem 5 anos, né? Aí, às vezes, ele olha para esse livro e fala, que bonitinho. São livros muito, muito carinhosos, assim, tem um carinho nessas histórias, tem uma delicadeza, assim, são muito legais. As ilustrações também são bem coloridas, né? A carinha do ganso é muito engraçado quando ele tá olhando pra frente. Enfim, tem esse humor nas ilustrações, é muito bonitinho. Defeito dessa série, arrancar as páginas, né? Pelo amor de Deus, editora Calles, né? Vamos melhorar essa encadernação aqui desse livro, porque assim, elas saem, né? O meu marido tava lendo esses livros aqui pros meninos agora antes da live, e ele veio pra mim e falou, tá precisando colar as páginas. Eu falei, meu Deus do céu, mais um. Né? Vários aqui eu já colei, e como é que a gente cola? Eu uso cola mesmo, cola branca, e ainda reforço com durex, então eu tenho que passar um durex aqui unindo as páginas que se soltaram. Dá um trabalho. Se essa série não valesse tanto a pena, eu não teria esse trabalhão, tá? Porque mãe já não tem tempo pra nada, ainda tem que ficar consertando o livro, né? Mas enfim, fica a dica, Guido o Ganso. Marcela, pra que idade você recomendaria? Pra a partir de 2 anos, tá? Você já pode ler pra criança. Outra série é o do Bibo, né? Essa série aqui
também eu indico, já tem bastante tempo que eu indico. Eu tenho esses 3. Agora, a Companhia das Letrinhas, que quem publicou esses aqui foi a editora... Gente, que editora é essa? Abacate... A Semente. Então, quem publicou foi a Semente. A Companhia das Letrinhas está com 2 títulos novos dessa coleção. Eu comprei, mas ainda não chegou. Que são Bibo na Escola e Bibo... não lembro o outro. Mas tem 2 novos lá, né? Que estão em pré-venda na Amazon. E são em capa dura. Eu li lá que são capa dura. Então, com certeza, a encadernação também é melhor que essa. Essa encadernação aqui não é ruim, que nem a do Guido, mas ela também, algumas seguidoras já me relataram que ela soltou as páginas. Então, já que a edição da Companhia das Letrinhas vai ser capa dura, então com certeza é uma edição mais bem feita. E também é um livro mais caro, né? Da Companhia das Letrinhas tá mais caro. Tá na faixa, assim, de quase R$60 cada um desses livros. É aquela história, gente, não é barato, mas são livros que você vai usar por muito tempo, né? Então, principalmente se você faz rodízio. Então, você lê esse livro por um tempo, na hora que você perceber que seu filho já cansou do livro, guarda ele, devolve ele pro rodízio daí uns 3, 4 meses, e aí você vai usando esses livros aí por muito tempo. Os livros do Bibo também, assim como os do Guido, são histórias curtinhas, poucas frases, sempre uma historinha que conversa com o dia a dia da criança, são bem ilustrados, eu gosto muito das ilustrações da Silvana Rando, que são cheias de detalhes e tudo. Tem umas páginas aqui que as crianças adoram ficar nomeando as coisas que elas estão vendo aqui, ó. Esses livros são bem legais mesmo. Todas as crianças gostam. Aqui tem várias frutas, aqui. Também é o tipo de livro que eu leio pensando no Francisco, mas o Henrique e a Esther também gostam. Então, ficam aí essas 2 séries. Pensando ainda no Francisco, continua sendo muito lido aqui em casa o livro Laranja. Menos do que estava sendo antes, né? A gente passou uma fase aí de febre do livro Laranja, que eu tinha que ler todo dia, e às vezes eu terminava de ler, eles pediam, lê de novo, né? Como é um livro curtinho, eu lia de novo, sem problema. E é um livro muito legal, que mostra o que acontece com 14 laranjas, né? No início da história aqui a gente vê uma plantação de laranjas, a gente vê um laranjal, e o livro vai contando o que acontece com cada uma delas, né? Então, a primeira foi oferecida de presente a um amigo que estava doente, né? A segunda foi usada num truque de malabarismo. Então, até a última laranja. E aí, o que eu gosto de fazer com esse livro? Como a gente já leu incontáveis vezes, as crianças já memorizaram, e eu gosto de fazer brincadeiras com essa leitura. Então, por exemplo, a primeira foi oferecida de presente para um amigo, aí eles completam, que estava doente. Ou então, foi oferecida, aí de presente a um amigo que estava doente. Eles adoram completar. E, às vezes, eu faço também uma leitura atrapalhada, eu vou trocando as coisas. Então, era uma vez uma árvore com 14 cerejas. Aí eles, laranjas! A primeira foi oferecida de presente a um amigo que estava viajando, que estava doente. Eles adoram essas brincadeiras com esse livro aqui. Então fica a dica, tá? O livro Laranja. Um outro companheiro dele é Noite Vira Dia. Também um livro que as crianças adoraram. E também mostra transformações, né? Assim como o livro Laranja mostra transformações, esse aqui também, né? Então, ele já tem mais cores do que o livro Laranja, mas aqui, ó. Noite vira dia e dia vira luz. Luz vira sol e sol vira raio. Raio vira brilho e brilho vira córrego. Por aí vai. Córrego vira rio e rio vira mar. Enfim, gente, uma dica que eu dou pra vocês. Leiam livros ilustrados sem pressa, tá bom? Muitas vezes eu pego, assim, alguém lendo um livro ilustrado, então, assim, por exemplo, principalmente esses que tem frases curtas, né? A pessoa tá lendo assim, raio vira brilho, brilho vira córrego, córrego vira rio, e rio vira mar. Mar vira onda, e onda vira praia, praia vira duna, e duna vira montanha.
a criança nem consegue ver a ilustração direito, de tão rápida que está sendo a leitura. Então, ache essa velocidade ideal em que dá para o seu filho ver a ilustração. Também você não pode demorar muito, senão a criança também fica entediada e perde interesse. Mas você tem que encontrar uma velocidade ideal aí para você ler, de modo que você permita que a criança aprecie as ilustrações e veja os detalhes. Faça comentários, não interrompa os comentários da criança, ou não ignore os comentários da criança. Né? Acontece muito, né? Você tá lendo aqui, montanha vira cume. O que é cume, mamãe? Ou então, olha, mamãe, tem um homem aqui em cima. Mamãe, o que é isso? Por que tá branco aqui em cima? Ler pra criança é isso mesmo, gente. É você tá fazendo essa interação aí sobre as ilustrações. É maravilhoso. Então, aprenda a gostar disso, tá? Marcela, mas não vai demorar muito? Gente, se você contar no relógio, se você ler esse livro aqui de capa a capa, assim, rapidamente, dá o quê? Sei lá, 5 minutos. Se der. Deve dar até menos, deve dar uns 3 minutos. Se você ler de uma forma um pouquinho mais devagar, conversando com a criança, deixando a criança falar, etc., vai dar o quê? 7 minutos. O que são 7 minutos? Entende? Então, assim, não tenham pressa de ler livros ilustrados com a criança. Tá? Especialmente livros, assim, que tem uma ilustração mais rica, que tem mais detalhes e tal, que a criança com certeza vai ficar reparando ali enquanto você está lendo. Falando em livro muito bem ilustrado, também já mostrei nos stories um livro que continua sendo um queridinho aqui em casa, especialmente com o Francisco, que tem 3 anos, é O Valente como um Rato. Gente, esse livro é a coisa mais linda, assim, esse autor, ilustrador, que é um italiano, ele faz umas coisas maravilhosas. Vou mostrar aqui pra vocês. A história começa com um peixinho sozinho lá no aquário. Aí, de repente, aparece um ratinho para brincar com ele, né? E os dois começam a brincar. E aí, de repente, aparecem 3 gatos. E aí, os gatos querem comer o peixinho, né? Aqui. E aí, o ratinho foge, né? Se você for ver na página anterior, assim que os gatos se aproximam, o ratinho foge. E tudo isso você deve ir reparando, observando com a criança, né? Ih, pra onde foi o ratinho? O ratinho fugiu, né? Bom, uma vez que o ratinho percebe que os gatos querem comer o peixinho, o ratinho poderia simplesmente ter ido embora, mas não, ele decide ajudar o amiguinho. Então, ele vai chamar a atenção dos gatos, né? E aí, eu não vou contar o livro inteiro, mas os gatos saem correndo atrás do rato, né? E aí, o livro tem algumas frases que se repetem, e isso é muito bom para a criança pequenininha, né? Que ela começa a repetir também. E olhem só que ilustrações maravilhosas, gente. Coisa linda. Aqui, olha. Então é um livro muito bonito. Eu gosto muito, eu fico assim, meu coração se ilumina quando eu vejo esse tipo de livro assim, disponível assim para nós brasileiros, porque no mercado norte-americano esse tipo de livro é extremamente comum, né? Você encontra muitos livros muito bonitos e muito bem ilustrados e o texto perfeito para leitura para criança pequena e tal. Em português, agora a gente já está tendo muita opção boa, inclusive a VR, né, tá fazendo um trabalho importante aí de trazer muitas obras boas. Não recomendo tudo que a VR publica, não, tá? Inclusive, se vocês entrarem no site da editora, vocês vão ver que lá tem muita coisa, assim, que, enfim, que eu sei que o meu público aqui, por exemplo, não gostaria, né? Mas eles têm muita coisa boa, e esse é um deles, com certeza. Tem um outro livro da VR, não, mas esse é para criança um pouquinho maior, então eu vou esperar um pouquinho, que eu ainda estou falando dos livros do Francisco. Um outro livro que tem feito muito sucesso aqui com os meninos e não tem em português é este aqui, If You Give a Mouse a Cookie. Este livro não tem em português, mas existe o desenho dele no Amazon Prime, tá? E eu super recomendo, tá? Se der um biscoito ao rato. Gente, é um desenho lindo que imita exatamente as ilustrações do livro, o traço do livro. O desenho é todinho com esse traço aqui. E as histórias são muito bonitinhas, e o ratinho é um ratinho, assim, muito calminho, e ele tem um jeito, assim, bonitinho de falar.
E o Oliver é uma graça de menino e todos são... enfim, é um dos desenhos que eu recomendo, tá? Pra vocês que me pedem aí indicações de desenho pra botar pras crianças, né? Mas então, o que é o negócio do Se Der um Biscoito ao Rato? Essa é uma história circular, né? O que é uma história circular? É uma história que termina no mesmo ponto onde ela começa. Então, a história começa com o Oliver comendo... Aqui no livro, inclusive... Gente, eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que esse nome Oliver não aparece aqui no livro. Eu leio em português para os meninos, e às vezes eu não sou muito fiel ao texto em inglês, mas enfim, no desenho ele se chama Oliver, tá? Mas o menino tá aqui comendo um cookie, e ele vê um ratinho, e oferece um cookie pro ratinho. Aí a história começa. Se você der um cookie ao rato, ele vai pedir um copo de leite. Aí o menino vai para casa pegar um copo de leite pro ratinho. Se você der um copo de leite ao rato, ele vai pedir um canudinho. Se você der um canudinho ao rato, aí vai, né? Até que o menino já tá exausto de tanto atender o ratinho e cai sentado aqui e dormir. E ele dorme, gente, tadinho. Igual mãe no fim do expediente, né? E aí, no final... Ops. Aí volta no copo de leite. Volta no copo de leite. Se você der um copo de leite ao rato, se você der um cookie ao rato, ele vai pedir um copo de leite, aí começa tudo de novo. Então, existe a série desse livro, a sequência desse livro, né? Tem muitos livrinhos aí da Laura Numeroff e tem o desenho, tá? Então, vale muito a pena o livro, vale muito a pena o desenho, fica a dica para quem tem vontade aí de colocar bons desenhos para criança, tá? Esses foram os livros do Francisco. Agora eu vou passar para os livros da Esther. Lembrando, eu tô simplesmente dizendo assim, livros do Francisco, livros da Esther, livros do Henrique, para vocês terem uma noção de faixa etária, mas eu tenho lido todos para todos, tá? Então esses do Francisco aqui, todos os irmãos ouvem também, né? Lembrando, o Francisco tem 3 anos. Este aqui é um livro que a gente já tinha há muito tempo, eu já tinha lido ele há muitos anos, acho que assim, quando eu comecei a fazer esse trabalho aqui no Instagram, eu já mostrava esse livro, mas agora, com 5 anos, é que a Esther realmente está gostando desse livro. E esse é um dos motivos, gente, pelos quais... Eu já vou me adiantar aqui, Mas eu fiz algumas modificações nas listas de livros lá do Horas Incríveis, né? Eu mudei alguns livros de faixa etária. E por que eu mudei os livros de faixa etária? Porque, pela minha experiência aqui com as crianças, eu fui vendo que certas leituras rendiam muito mais numa faixa etária maior. Então, não quer dizer que você não possa ler esse livro para uma criança menor. Eu não me lembro em qual faixa etária ele estava, mas eu acho que era assim, sei lá, 3 anos, acho que era 2 anos, não me lembro. Mas hoje, com 5 anos, eu vejo que o envolvimento que a Esther tem com esse livro aqui é muito melhor. Ela realmente se interessou pelo que está acontecendo aqui, ela fica curiosa, ela fica perguntando por que o imperador deu sementes queimadas para as crianças, né? Então, hoje ela já percebe muito mais o que está acontecendo na história. Mas é claro, você pode ler para uma criança menor que ainda não vai entender, porque algo da história ela está entendendo. Não é necessário que a criança entenda tudo, entenda 100% para você ler a história para ela, né? Um livro ilustrado é uma maravilha por causa disso. Você pode lê-lo para várias faixas etárias diferentes, porque sempre se aproveita alguma coisa. Mas o Pote Vazio conta a história de um imperador que precisava de um sucessor. Ele já estava velho e ele precisava de um sucessor. E aí ele cria um concurso, né? Ele chama todas as crianças do reino e ele distribui sementes de flores para essas crianças e diz: quem cultivar a flor mais bonita dentro de 1 ano será o meu sucessor. E as crianças voltam para casa felicíssimas, né? Todas determinadas a cultivar a sua melhor flor, etc. E o Ping é um famoso jardineiro. Ele tudo que ele planta cresce e cresce muito bonito e ele tem certeza de que ele vai ganhar o concurso. Porém, ele planta e espera e nada acontece, né? Não nasce nada no vaso, no pote do Ping. E aí, no dia em que o imperador convoca as crianças de volta, todo mundo aparece com uma flor mais bonita que a outra
E o Ping lá morrendo de vergonha com o pote vazio dele, né? E aí o pai do Ping chega e fala, ó, você fez o melhor possível, e o melhor possível deve ser apresentado ao imperador. E aí o Ping cria coragem e vai lá levar o seu pote vazio para o imperador, né? Chegando lá, o imperador olha todas as flores e ele tá com um olhar muito severo, olhando aquelas flores. E aí ele olha pro Ping, né, e chama o Ping. Olha só, essa página é muito legal, né? Você vê a sensação de isolamento aqui do Ping, né? E aí o imperador pergunta, por que você não trouxe uma flor? E aí ele chora e diz, eu fiz o melhor possível, eu plantei na melhor terra, eu reguei todos os dias, eu fiz tudo que eu podia, mas não nasceu, não deu nada. E aí o imperador diz, já sei quem vai ser o meu sucessor. Não sei onde vocês arrumaram essas sementes, mas as que eu dei para vocês estavam queimadas, não poderia ter nascido nenhuma flor. Então o imperador elogia a coragem do Ping e o torna o seu sucessor, né? Admiro a coragem de Ping, que apareceu diante de mim trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo com meu reino inteiro e torná-lo imperador deste país. Então é um livro lindo, já é bastante conhecido esse livro, né? Não é um lançamento, é um livro que já é bem conhecido aí na maternosfera, mas enfim, é um dos melhores do mês aí na nossa família, tá? Um livro que fez muito, muito sucesso com o Henrique, ele adorou essa história, é essa aqui, O Robozinho de Madeira e a Princesa Lenha. Esse livro eu peguei a dica com a Suzana é ótimo, a Luciana Lachance, lá no canal dela, no YouTube, e eu adorei esse livro. É a história de um rei e de uma rainha que não conseguiam ter filhos, e aí eles procuram a bruxa da floresta para dar um filho para eles. E acaba que o rei procura a inventora real e a mãe procura a bruxa da floresta. Então nascem aí o robozinho de madeira e a princesa Lenha. E a princesa Lenha, durante a noite, ela vira lenha de novo. Ela vira um pedaço de lenha. E ela só volta a ser uma princesa quando o robozinho de madeira vai acordá-la e diz as palavras mágicas. E o que acontece é que um dia passou um circo ali no reino e o robozinho ficou tão feliz que ele saiu correndo para ver o circo e esqueceu de acordar a irmã. E ela continuou aqui, como lenha na cama. E a empregada chegou no quarto, aqui, viu aquele pedaço de lenha em cima da cama e disse, mas o que é isso? Que absurdo, um pedaço de lenha na cama da princesa. E vai e joga o pedaço de lenha pela janela. E esse pedaço sai rolando aí, colina abaixo. E quando o robozinho de madeira se dá conta do que aconteceu, ele fica desesperado, vai atrás da irmã para resgatá-la e passa por várias aventuras. E, enfim, não vou estragar, estragar não, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Não vou contar toda a história, mas, enfim, são muitas aventuras que ele tem que passar até conseguir fazer a irmã dele voltar para casa. E aí também no meio do caminho ela tem que ajudar ele porque ele, né, começa a ficar ali muito cansado no meio do caminho de volta e tudo. Enfim, gente, é uma história extremamente bem construída, uma história muito interessante que traz essa ideia do amor entre irmãos. É uma coisa linda essa historinha. E o Henrique adorou, tá? O Henrique, então, 5 anos, né? Quase 5, né? 4 anos, quase 5 anos. Ele amou este livro. O herói da história acaba sendo o robozinho de madeira. Então, acho que rola uma identificação, assim, entre o menino e o herói da história, tá? Então, eu recomendo muito. Também é da VR. Esse aqui é o livro que eu falei que... Cadê a logo da VR, gente? Enfim, é da VR, tá? É a mesma editora do Valente como um Rato, tá? Então, muito, muito bom esse livro aqui. Bom, um outro livro que a gente não leu, assim, muitas vezes, porque também eu deixei pra ler mais no final do mês, então a gente acabou não lendo muitas vezes, mas que a Esther amou, é este aqui, da Catapulta Júnior, Lizzie e a Nuvem, né? E os autores deste livro, gente, olha só, se você já é
um assíduo frequentador aqui do Melhores do Mês, então você já deve ter me visto falar deste livro aqui, O Jardineiro da Noite, The Night Gardener, que é um livro lindo, lindo, lindo. Em todos os sentidos da palavra lindo, ele é lindo, né? Mas não tem em português. São os mesmos autores aqui no Lizzie e a Nuvem. Então, este também é um livro lindo, 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 lindo. Adorei esse livro. Eu amei esse livro. E a Esther, para vocês verem, gente, o que é o efeito de um livro bonito, né? A Esther começou a ver esse livro. A gente já estava assim, sei lá, na página 8. Ela falou, eu tô amando esse livro. Né? A criança vê quando a coisa é bonita e se sente também preenchida de tudo aquilo que ela tá vendo, né? Então, é um livro maravilhoso esse aqui. E qual que é a história? A Lizzie é uma menininha, a menininha aqui, que escolhe uma nuvem. Ela cria essa nuvem como se fosse um bichinho de estimação. E a nuvem vai crescendo, né? Tem um vendedor de nuvens aqui, ó, tá vendo? Ele é um vendedor de nuvens e ela pega e escolhe uma nuvem e leva para casa. E aí ela vai cuidando da nuvem e tal. Aí aqui tem as instruções, como cuidar de sua nuvem. E ela vai regando a nuvem, olha que bonitinha. Ela rega a nuvem e tudo. Esses irmãos, os Fan Brothers, eles são excelentes ilustradores de vida natural. Então, em todos os livros deles, vocês veem essa presença aqui das plantas, né? Então, é bem bonito. E aí a nuvem vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo cada vez mais. E chega uma hora em que a nuvem já não está cabendo dentro do apartamento. E a Lizzie percebe que o comportamento da nuvem também está mudando. A nuvem está começando a ter tempestades, né? Está começando a chover. Aqui. E aí a Lizzie tem então a decisão final de liberar a nuvem. Então ela percebe que a nuvem foi feita para o céu. E ela deixa a nuvem ir embora. Porém a nuvem sempre volta. Então aqui nas últimas páginas a gente vê a Lizzie olhando pela janela e procurando a nuvem dela lá no céu. É muito bonito. É muito bonito. E olha que coisa legal. Assim que a gente começou a ler esse livro, aqui na folha de guarda, tem essa parede cheia de molduras com fotografias, né? Assim que a Esther bateu o olho nisso aqui, ela me pediu para ler O Elefante e a Porquinha. Aí eu falei, mas assim, a gente acabou de abrir o livro, né? E ela viu isso aqui, e ela falou, vamos ler aquele do Elefante e a Porquinha? Aí eu achei o pedido dela estranho, né? Eu falei, mas vamos, mas fiquei tentando entender, né? Por que ela tava fazendo aquele pedido? Aí eu falei, qual do Elefante e a Porquinha você quer? Aí ela, aquele do obrigado, que ele sai agradecendo tudo. Aí que eu me lembrei, gente, olha que coisa. É o livro do obrigado. Só tem, nossa, deu um negócio aí na luz. É o livro do obrigado, é outro livro que eu tinha separado pra mostrar pra vocês. The Thank You Book. Infelizmente, esse aqui não tem em português. Olha só como é que é a folha de guarda. Nem eu me lembrava, gente. Nem eu lembrava que era a mesma coisa, né? Então, uma parede cheia de quadros, né? Que retratam ali cenas importantes da história da família. E aqui é um quadro são quadros que retratam cenas importantes da série O Elefante e a Porquinha. Tá? Mas então, só fechando aqui, esse livro, tá? Muito bonito, Lizzie e a Nuvem, recomendo muito. Recomendo, claro, também o The Night Gardener, se você lê em inglês. Se você não lê, então você segue a minha dica lá para tradução de livros. Está no destaque Fita Washi, escreve Washi, Fita Washi. E traduz aí, né? Dê seu jeito para poder ler esses livros maravilhosos que você ainda não encontra em português. Então, próximo. A série O Elefante e a Porquinha. Não tem como não falar dessa série. Essa série é uma série de humor,
Todos os livros são muito bons, tá? Já me perguntaram também, Marcela, qual a sequência para ler O Elefante e a Porquinha? Gente, de verdade, não tem sequência. Qualquer um que você puder comprar, pode comprar. E com certeza vocês vão ler esses livros com crianças de várias idades. O Francisco, quando tinha, antes de completar 3 anos, ele já gostava de ouvir as histórias do Elefante e a Porquinha. Mas ele gosta muito também pelo jeito que eu leio, né? Que eu faço uma leitura, assim, bem dramatizada e tudo, fazendo vozes e tal. Então ele gostava bastante. Mas a Esther e o Henrique, eles morrem de rir com esses livros do Elefante e a Porquinha. Morrem de rir mesmo, né? Então, por exemplo, esse aqui, o livro do Obrigado, que eu leio em português, como é que eu faço para ler? Eu já tenho uma voz para o Elefante e para a Porquinha. Eu uso sempre as mesmas vozes. Então, para quem tem dificuldade de fazer vozes, esses livros são ótimos, porque como só tem 2 personagens, raramente aparece um personagem de fora, então você não se confunde, né, com as vozes, porque muitas mães me dizem, Marcela, lá pelas tantas eu já nem lembro mais que voz que eu estava fazendo pro personagem. Então esse aqui é bom porque não tem esse problema, né? Mas então, como é que você deve ler esses livros aqui do Elefante e da Porquinha? Sendo maximamente expressivo, tá? Então, por exemplo, eu vou ler, como eu leio para as crianças em português. Aqui a Porquinha começa dizendo assim: eu tenho tanto que agradecer. Ela tá pensando, ó. Acho melhor eu começar a agradecer. Eu vou agradecer todo mundo que é importante para mim. Aí o Geraldo: todo mundo? Todo mundo. Enfim, você tem que ver a expressão facial da Porquinha, os braços, né? É uma leitura que permite também você usar o seu corpo, né? Imite o que a Porquinha tá fazendo. Todo mundo, né? Aí o Elefante: no way, né? Sem chance. Você vai se esquecer de alguém. Você vai se esquecer de alguém importante. Eu vou agradecer todo mundo. Eu adoro ler O Elefante e a Porquinha. Eu vou virar uma máquina de agradecer. E aí vai. E aí, gente, é bem legal porque você passa a história inteira achando que a Porquinha se esqueceu de agradecer ao Geraldo, porque ela agradece todos os personagens que já passaram pela série do Elefante e a Porquinha, né? Quem já conhece a série pode reconhecer vários dos personagens aqui que já apareceram. Ela sai agradecendo todos eles. E o Geraldo continua falando que ela se esqueceu de alguém, alguém muito importante. E aí a gente que tá lendo o livro, eu sempre pergunto pros meninos, né? Quem vocês acham que ela esqueceu? Primeira vez que eu tava lendo, eles disseram, ela esqueceu do Geraldo. Ela não agradeceu ao Geraldo até agora. E aí tem uma cena em que ela se dá conta de que ela esqueceu de agradecer ao Geraldo. Aí, opa! Tem que fazer uma leitura assim de opa! Ai! Obrigado, Elefante Geraldo! Você é o melhor amigo que uma porquinha poderia ter. Aí ele, porquinha, obrigado. Isso significa muito pra mim. Mas eu não estava falando de mim. Aí a porquinha fica furiosa, né? De quem? Não. Quem eu esqueci de agradecer? Aí, o nosso leitor. Você esqueceu de agradecer o nosso leitor. Aí ela vai e agradece a nós, leitores, que estamos lendo o livro. Fala se não é apaixonante um livro desse, não é? Eu adoro o Elefante e a Porquinha. Tomara que eles traduzam esse aqui também, porque esse aqui é muito legal. Então fica aí a dica. A série O Elefante e a Porquinha também está indicada lá no meu destaque séries infantis, tá? Vamos lá, continuando. Hoje eu fiz um post, inclusive eu errei no post, eu tive que apagar, fazer de novo, né? Perdão aí quem já tinha botado comentários no post. Eu fiz um post sobre esse livro aqui, ó, Selma, que é um livrinho que foi editado pela Kozak Naif. E a Kozak Naif, gente, olha, se tem uma editora que eu lamento não existir mais, é essa aqui. Por quê? Eles tinham
todo cuidado com as edições. Selma é um livro que foi feito para ser pequeno, não chamar a atenção, sabe? Um livro bem, assim, que passa despercebido, assim, um livrinho pequenininho, que não quer chamar a atenção, né? Que quer ser ordinário, assim, ordinário no sentido de trivial, como é a vida da Selma. Então, é a história de uma... Na verdade, a Selma faz parte de uma história que está sendo contada, né, dentro do livro. Então, era uma vez uma ovelha. Eu pulei algumas páginas já anteriores para poder já começar na historinha da Selma. Então, que toda manhã, ao nascer do sol, comia um pouco de grama. Até o meio-dia, ensinava as crianças a falar. Praticava um pouco de esporte à tarde. Eu vou avançar só um pouquinho, tá? Para não ficar muito demorado, mas então comia grama de novo. Papeava um pouco com a Dona Maria ao anoitecer e caía num sono profundo e pesado pela noite. Aí chega alguém e pergunta, como se fosse um repórter aqui perguntando para Selma. Questionada sobre o que faria se tivesse mais tempo, Selma respondeu: bom, eu comeria um pouco de grama ao nascer do sol. Conversaria com as crianças ao meio-dia. E aí ela vai repetindo, vocês já pegaram, né, o negócio. Ela vai repetindo tudo aquilo que nós já lemos. Aí vem a última pergunta. E se a senhora ganhasse na loteria? Bem, eu comeria muita grama, de preferência ao nascer do sol. Falaria muito com as crianças. Depois praticaria um pouco de esporte. E aí vai. À tarde comeria mais grama. Ao anoitecer, gostaria de papear com a Dona Maria. Depois, eu cairia num sono profundo e pesado. Enfim, eu amo esse livro. Bom, não preciso nem dizer que eu gostei desse livro mais do que as crianças, mas eu li para as crianças também. E eu expliquei para elas, né? Eu disse, olha só, a Selma gosta tanto de tudo na vida dela que ela não faria nada diferente. Ela faria exatamente as coisas que ela já faz. E aí eu comecei a conversar com as crianças, né? A mamãe também é assim. Se a mamãe tivesse muito dinheiro, a mamãe ia fazer exatamente as coisas que a mamãe faz. Só que a mamãe ia ter mais tempo, né? Pra sair com vocês, enfim, né? Eu conversei com eles sobre essa história, mas sem dúvida alguma que esse aqui é um livro que os adultos gostam. O adulto que tá lendo vai gostar mais do que a criança que tá ouvindo, porque a criança fica meio assim, tá, né? Tá, não entendi muito bem, assim, não vi nada demais. A questão é essa, não vi nada demais, né? Pra ver algo demais tem que ter um pouquinho mais de vivência. A Ciranda Cultural reeditou este livro já num formato grande, né? Selma, mas é a mesma história. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. Então a história começa, eu não mostrei ali, mas a história começa com um cachorro angustiado sobre o que é a felicidade, e aí ele pergunta pro bode o que é a felicidade. E aí o bode conta a história da Selma, né? Era uma vez uma ovelha, né? Por aí vai. Esse livro tem um pequeno errinho de português em algum lugar aqui que eu não marquei. Mas enfim, tá, gente? É uma daquelas coisas que a gente tem que relevar se a gente quer ler livros traduzidos aqui no Brasil. Não dá pra ter tudo sempre, né? Então, se você não encontrar essa edição aqui da Kozak, então compre este aqui da Ciranda, que também é bem legal. Finalizando, estamos quase lá, tá, gente? Bom, um livro que foi uma grande alegria para mim de ver a Texugo publicando. E, gente, a Texugo tá fazendo um trabalho tão legal. Eu tô muito contente com as novidades que já estão chegando e que eu sei que vão vir por aí, tá? Até o final do ano, a gente ainda vai ter muita coisa boa da Texugo. E eu tô sempre em contato com o editor, né? Porque, enfim, a Texugo é uma editora que realmente está muito preocupada em trazer boas opções para as famílias lerem para os filhos, tá? Então, nós temos aqui a Branca de Neve, no texto maravilhoso da Mariana Machado. E as ilustrações também, muito boas, da Maiara Nogueira. Esse livro
eu não tenho a menor dúvida em dizer, é a melhor adaptação do conto de Branca de Neve que vocês vão encontrar em língua portuguesa. Tá, existem outras muito boas também, mas não tem ilustrações, como essa aqui tem. Então, dos ilustrados, este aqui foi, de longe, o melhor, tá? Como é um pouquinho mais de texto, vocês veem que tem umas páginas que são cheias de texto, eu recomendo para 4 anos em diante, tá? Mas, para vocês terem um gostinho do que a Mariana fez com o texto, vejam só aquele refrão velho bordão, né, da bruxa, quando ela se olha no espelho, né? Espelho, espelho meu, contempla-me e revela, na face deste mundo existe alguém mais bela? Então, é aquela linguagem que se fixa na memória, porque ela está muito bem feita, né? A linguagem está muito bem trabalhada durante toda a história. E aí, a pergunta que sempre aparece para mim, Marcela, essa história tá de acordo com o original? Gente, primeiro, vocês têm que entender que essas histórias folclóricas, elas vêm da tradição oral, elas têm alguns registros que são considerados os registros mais antigos, né? Por exemplo, os irmãos Grimm registraram essas histórias, Perrault registrou essas histórias, e outros folcloristas aí também registraram. Então, quando a gente fala assim, original, não é assim que nos tempos imemoriais se contavam essas histórias como nós vemos, né, hoje em dia. Não. O original é assim, tá de acordo com a versão dos Grimm? Tá de acordo com a versão do Perrault? Tá de acordo, entendem? Então, eu não usaria essa palavra original, tá? Tá de acordo com o original. Está de acordo com a versão dos irmãos Grimm? Né? Ou está muito modificado, sendo que um escritor tem toda a liberdade para modificar essas histórias da forma como ele quiser, porque essas histórias não têm dono, elas não têm direito autoral, então o autor pode recontá-la da forma como ele quiser. E para a criança menorzinha, por exemplo, eu vou até mostrar um para vocês aqui, para a criança menorzinha, essas histórias serão extremamente simplificadas, né, para que possam ser contadas para uma criança aí de 1 ano, 2 anos. Essa aqui, respondendo a pergunta, sim, está de acordo com a versão mais antiga e registrada. Como é que a gente sabe disso? Porque aquele famoso episódio em que a Branca de Neve acorda, deixa eu achar aqui, ela acorda, eu não sei se vocês sabem disso, não é com um beijo, aqui ó, na hora que eles estão transportando ali, eu vou ler para vocês aqui, ó. O príncipe mandou vir seus servos, que tomaram o caixão sobre os ombros e o carregaram até o seu castelo. Porém, quando subiam a escadaria, um dos servos tropeçou no último degrau e o caixão quase saltou longe. Com o solavanco, o pedaço da maçã envenenada que estava preso na garganta da princesa se soltou e ela abriu os olhos, exclamando: "O que aconteceu? Onde estou?" Então, não é com um beijo que a Branca de Neve acorda, né? Isso vai ser uma novidade para muita gente aí. Então, essa versão aqui trouxe os fatos como eles estão registrados aí nas versões mais antigas deste conto, tá? Então, eu recomendo muito, 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 e recomendo que vocês acompanhem o trabalho da Texugo, tá? Bom, outro livrinho que fez bastante sucesso aqui, que a gente leu bastante com os meninos, foram esses aqui do Paddington. São versões ilustradas da história. Tem essas versões aqui, tem alguns episódios daquela versão, eu devia ter pegado para mostrar para vocês. Mas enfim, tem o livro do Paddington, que é um livro de capítulos, né? É uma série, na verdade. Tem um livro, o primeiro da série é de capa vermelha. E se você leu esse livro, o mais completo, você vai identificar episódios aqui neste livro e neste livro. Você vai identificar alguns episódios aí que estão nesses livros, tá? Agora, a única ressalva que eu faço? Esse livro aqui, ele ficou com uma coisinha esquisita por culpa da tradução, tá? Porque qual que é a história? O Paddington sofre um acidente e ele vai pro hospital. E ele fica o tempo todo fazendo um barulho, né? Ao longo da história. Como é que é o barulho aqui? Então, o tradutor traduziu como pri, pri. Aí eu li isso a primeira vez e falei, gente, mas pri? Como assim, né? No final da história, a gente vai ver que é porque o Paddington tinha um apito que ele usava cada vez que ele ficava em apuros. E aí, como ele estava no hospital, sabia que, né, alguma coisa tinha acontecido, ele ficava tentando soprar esse apito. Então,
eu acho que o tradutor não deveria ter traduzido como pri, mas entende? Ele ficava assim, enfim, se você não sabe isso, essa leitura fica muito esquisita. Você fala assim, mas pri. Enfim, é a única ressalva que eu faço aí, tá? Mas os meninos adoram essas histórias do Paddington, tá? São muito legais. O Paddington é um ursinho muito fofo. E são histórias bem ingênuas, né? Que tem toda aquela doçura, assim, das histórias infantis que trazem esses bichinhos fofos, né? O Paddington é um urso peruano, tá? Pra quem não sabe, ele nasceu no Peru. E ele é adotado por uma família de ingleses. Então, lá na estação Paddington, lá em Londres, inclusive, existe um monumento em homenagem ao Paddington, ao urso. Então, se vocês um dia forem a Londres, procurem lá a estação Paddington e tirem uma foto do lado do urso, lá, da estátua, tá bom? Esse livro eu já mostrei em um Melhores do Mês mais antigo, A Fabulosa Máquina de Amigos, um livro que fala sobre os perigos das amizades virtuais. Então, é um livro muito bom, especialmente para alertar as crianças sobre os riscos de você fazer amizades, né, com pessoas do outro lado da telinha, né, que você não conhece. Então, aqui a galinha, ela descobre um telefone celular ali no meio da palha, né, no celeiro, e aí ela fica viciada em fazer amigos online. E até o dia que ela chama esses amigos para um jantar, para uma festa, melhor dizendo. E, na verdade, eram lobos. E os lobos tentam comer a galinha. E aí, os amiguinhos dela, que estavam completamente esquecidos, assim, haviam sido completamente negligenciados pela galinha, porque depois que ela arrumou esses amigos virtuais, ela não queria mais saber dos amiguinhos antigos dela. Eles vão lá salvar a galinha. Então, é um livrinho bem legal, tá? Do Nick Bland. Outro livro da Texugo, que, claro, eu tenho que mostrar, e claro, você tem que ter esse livro em casa, é o Pedro Coelho. Um clássico da Beatrix Potter, ilustrado pelo Walter Lara. A história de Pedro Coelho, acho que todo mundo já conhece, né? É a história de um coelhinho que tem esse desejo de liberdade, ele tem um desejo de fazer as coisas do jeito dele. E ele vai e desobedece à mamãe. E entra na horta do Senhor Gregório, que é um oh, meu Deus, como é que chama? Fugiu a palavra. Um homem que cultiva horta. E essa horta ela é muito... O Senhor Gregório matou o pai do Pedro. Então, essa horta é o terror, assim, da mamãe do Pedro, né? Do Pedro. Então, ela fala, não entre na horta do Senhor Gregório. Mas assim que ela sai de casa, o Pedro corre e entra na horta do Senhor Gregório, se mete em umas confusões lá dentro, consegue escapar, mas também não... ele tem uma punição no final, né? Que é ele não poder desfrutar ali do leite das amoras. Agora ele tem que ficar na cama tomando chá de camomila. Punição não, consequência, né? Consequência pelos seus atos, né? Imprudentes, irresponsáveis. Então, esse livro aqui também a gente tá sempre lendo, né? A gente já lia o Pedro Coelho quando era na outra edição, mas essa tradução aqui do Igor ficou maravilhosa. Eu sempre reclamava das traduções das outras edições, e essa aqui realmente ficou muito boa. Então, Pedro Coelho. Agora, nossa, gente do céu, é muito livro. Eu vou mostrar aqui um da Penélope, o livrão da Penélope, que eu também mostrei nos stories. As crianças têm adorado ouvir as historinhas desse livro. E a Esther hoje já acha mais graça. Eu lembro que quando eu lia, quando eles eram menores, eu acho que eles não pegavam muito, assim, o humor. Hoje eles já conseguem ver as trapalhadas da Penélope e acham mais engraçado. Então, qual que é a história? Aqui a gente tem várias historinhas curtas. Você vê que o livro é mais grossinho. Várias historinhas curtas. E depois de cada historinha, a gente tem uma atividade. Então, várias coisas são trabalhadas aqui. Por exemplo, os dias da semana, as cores... Enfim, tem um jogo dos 7 erros, o alfabeto. Trabalham-se várias habilidades aqui da criança depois das historinhas, né? Relacionar as coisas e tal. Então, esse aqui é um livro que a gente adora ler. E para quem quer um livro que tenha várias histórias em uma edição única, esse aqui é uma ótima dica.
né? Espero que a Companhia das Letrinhas continue editando esse livro aqui, porque ele já é meio... ele tá meio antiguinho, a qualquer momento ele pode esgotar. Então, espero que ele não suma aqui, aí como sumiu o Nico Minhoca, né? Gente, já vou me encaminhando aqui pro final. Vou mostrar pra vocês alguns livros. Nossa, tem muita coisa aqui ainda, gente, mas eu acho que eu vou ter que não mostrar algumas coisas, porque já tá tarde. Então, eu vou mostrar uns livros de capítulos que eu tenho... Não, mentira, não são livros de capítulos, são histórias um pouquinho mais longas. Sendo que esse da Leninha poderia muito bem ser um livro de capítulos, só não é porque o autor não quis dividir em capítulos. E eu diria que um Urso Bem Velhinho também, ele poderia ser em capítulos, seriam capítulos bem curtos. Então, assim, quando eu estava lendo esses aqui, eu imaginava assim, eu estou lendo um livro de capítulos para as crianças, só que ele não está dividido em capítulos. Eu tenho essas coisas, né? Eu imagino assim, não foi dividido em capítulos, mas poderia muito bem ter sido. Porque são narrativas mais longas com episódios muito bem demarcados. Então, os dois são desse autor aqui, do Michael Ende, eu não sei se eu estou pronunciando direito, mas é o autor daquele famoso... oh, meu Deus! Esqueci o nome. História Sem Fim. Nossa. É autor do famoso História Sem Fim. Então, esses dois aqui são livros ilustrados. Já vou fazer um alerta. Alguns pais não vão gostar desses livros. E aqui eu queria fazer um comentário. Eu vou contar um pouquinho sobre como é cada história. E vou dizer por que eu gosto desses livros, tá? Bom, vou começar por esse. Um Ursinho Bem Velhinho. Essa é a história de um ursinho que estava lá vivendo a sua vida de ursinho abandonado, porque a criança já cresceu, quando chega uma mosca e faz uma pergunta para ele. Para que você existe? E o ursinho fica assim, sem saber responder. E aí a mosca zomba com a cara dele, né? Você é um rapaz incapaz. E ele sai pelo mundo assim, perguntando para as outras criaturas, né? Por que elas existem. E cada uma dessas criaturas dá uma resposta que é perfeitamente aplicável ao seu próprio contexto, né? Mas que não serve, não se aplica ao urso. Então, ele fica frustrado, ele pergunta para as abelhas, né? Por que elas existem? Depois ele pergunta para os macacos, depois ele pergunta pro cisne, depois ele pergunta... Enfim, ele sai perguntando por que cada uma daquelas criaturas existem e aí ele percebe que nenhuma daquelas respostas responde à questão dele, né? Ele pergunta para os sábios elefantes também. E aí esses animais, toda vez que dão a sua resposta, o ursinho fala, mas essa resposta não é pra mim. Então você é um inútil, né? Até que o ursinho vai parar na casa de uma menina pobre que não tem um brinquedo. E aí ela adota o ursinho e fica sendo o ursinho dela. E ela ama o ursinho, abraça e ama o ursinho. E ele descobre que ele foi feito para o amor, né? Pra que você existe, né? E aí o livro acaba de um jeito muito engraçado, que eu gosto de fazer isso aqui com as crianças na hora que eu tô lendo, né? Porque, enfim, o ursinho respondeu a sua pergunta. Agora ele sabe por que ele existe, né? E aí a mosquinha aparece, lembra daquela mosquinha lá do começo da história? Então, ela reaparece no final da história. Pra que você existe? Você é um rapaz incapaz. Mas dessa vez, Washable, que é o nome do ursinho, eu chamo ele de Lavável, tá? Eu não gosto desse nome em inglês, eu chamo ele de Lavável. Mas desta vez, Lavável soube dar a resposta certa. Desculpa se você se assustou. Mas é assim que termina a história. Ele dá um tapa na mosca e mata a mosca. Bom, eu já sei que algumas mães não vão gostar desse livro porque vão dizer assim, mas o sentido da vida não é a gente ser amado por outra pessoa. O sentido da vida é a gente amar a Deus. O sentido da vida é a gente salvar a nossa alma. Então, eu sei que esse tipo de coisa vai aparecer porque já apareceu em outros livros. Mas, gente, o que eu adoto como critério? Eu nunca espero que toda história que a gente se sente para ler traga, assim, a resposta completa, a resposta perfeita, né? A resposta final para as nossas questões. Se o que está no livro é verdadeiro, ainda que seja incompleto, eu acho que é uma ótima leitura,
né? E aqui, em termos de estrutura da história, é uma história extremamente bem construída, é uma história que coloca questões relevantes, é uma história que mostra um aspecto muito interessante, que é a limitação da visão de cada criatura, né? Cada criatura ali, ela só tá olhando para a vidinha dela, e ela vê um sentido na vida ali. O elefante, o macaco, né, as abelhas, elas não conseguem ver para além do que elas estão vivendo, né? E, portanto, excluem o ursinho da sua própria vida, né? Olha como esses são temas importantes, né? Então, assim, gente, eu vejo esse como um livro excelente, tá? Que não tem problema nenhum. Tá? Então, eu recomendo aí para quem gostou da história. E recomendo que no final você dê esse tapa no livro também para matar a mosca impertinente aí, tá? Um outro livro do autor, e esse aqui pode dar um probleminha maior que o outro, eu já vou dizer por quê. Mas nós gostamos muito deste livro aqui. A Esther gostou muito, muito. Que é O Segredo de Leninha, tá? O Segredo de Leninha é a história de uma garota chamada Helena, que é muito mimada, extremamente mimada. E ela está furiosa porque os pais não querem fazer todas as vontades dela. Ela já não aguenta mais essa história. Então ela decide assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma fada. Boa ou má, não me importa. O que importa é que ela saiba fazer mágica. E eu vou pedir para ela resolver esse problema na minha vida, porque eu não aguento mais meus pais me controlando, me dizendo o que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí ela vai e procura essa fada, né? A história de como ela encontra a fada é muito engraçada. Ela pergunta para um guarda de trânsito, né? Onde é que tem uma fada? Eu tô vendo aqui na cidade tem dentista, tem contador, tem advogado, mas onde é que tem fada? Aí o guarda de trânsito fala, peraí. Aí ele pega como se fosse uma lista telefônica, né? E vai olhar assim, faculdade, ferreiro, fada, achei. Fulana de tal, fada Francisca fala forte, olhem só. Francisca fala forte, consulta sobre todos os tipos de problemas, todo tipo de mágica, pragas e bênçãos sob medida, consultas a qualquer hora. Rua da Chuva, número 13, Altos. Então, se você mora numa cidade, se você está no meio urbano, com certeza você já se deparou com aqueles postes que tem um cartazinho, assim, com o nome da pessoa lá, que resolve todos os problemas, né? Traga o seu amor de volta, blá, 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 blá. Foi mais ou menos isso aqui que o guarda de trânsito encontrou para Helena. E aí a Leninha pega e vai procurar essa mulher. E aí, chegando lá, ela já entra num lugar mágico, né? Um lugar que já não obedece às leis do nosso mundo, né? E aí ela diz pra bruxa o que está acontecendo. E a cara aqui olha a cara da mulher, né? E aí a mulher diz, não, mas assim não pode ser, seus pais não podem fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse cubinho de açúcar aqui, você vai jogar no chá dos seus pais e eles vão encolher cada vez que eles desobedecerem você. Então, cada vez que eles contrariarem você, eles vão ficar um pouco menores. E aí a Leninha volta para casa e não vê problema nenhum em fazer isso. E ela joga o negócio no chá dos pais e a mágica acontece, né? Então, cada vez que os pais teimam entre aspas, né? Contrariam a Leninha, eles diminuem. E aí, a história enfim, são várias páginas de história aqui. Só resumindo a história para vocês. A Leninha vai começando a ver que aquilo, a princípio, era muito bom, porque agora os pais estavam escravos dela, né? E os pais ficam indignados com ela, né? Falam, Leninha, como é que você pode fazer isso com a gente? E agora, quem vai cuidar de você, etc e tal? Porque os pais vão ficando cada vez menores, a ponto de se esconderem embaixo do sofá. Quem assistiu aquele Querida Encolher as Crianças... Querida Encolher as Crianças, lembra, né? Dessa imagem aqui. Então, os pais falam, gente, mas quem agora vai cuidar de você? E a Leninha não tá nem aí, ela acha que consegue se virar muito bem, etc. Até que ela começa a ver que a coisa tá se complicando. Tem um dia que tem uma tempestade, ela fica morrendo de medo, e ela já não tem os pais dela para confortá-la, porque os pais dela estão pequenininhos. Enfim, ela vai vendo que parece que não foi uma boa ideia, né? Aí ela vai e... Tem várias reviravoltas aqui. Ela vai e procura a Francisca de novo, né?
E aí, moral, eu vou resumir aqui, porque a história é muito legal. Essa aqui é uma história que eu faria questão de não contar todos os spoilers para que vocês leiam. Mas, enfim, a Leninha acaba conseguindo reverter a situação. E ambos saem modificados, né? Tanto a Leninha sai modificada, quanto os pais também saem modificados, porque a impressão que a gente tem é que os pais da Leninha eram pais muito fúteis e permissivos, né? Então, tanto que quando eles começam a encolher, a primeira preocupação do pai é assim, o que vão falar de mim no trabalho, né? Aí a mãe tem alguma preocupação fútil também, do tipo, o que vão falar de mim, enfim. Então a gente percebe que os pais dela, assim, não são pais que conseguem viver dando as prioridades certas nas coisas, né? E a Leninha é uma menina extremamente mal educada. Esse livro vai ser muito chocante para alguns pais, né? Mas o que eu vejo nessa história aqui? Primeiro, antes de ler a história, a gente leu essa história umas 3 vezes. Da primeira vez, a gente fez uma leitura assim, sem comentários iniciais, simplesmente comecei a ler e fomos até o fim. Da segunda vez, depois de alguns dias, a gente foi reler essa história, e aí eu falei assim, olha, quando a gente é criança, a gente fica com muita raiva do papai e da mamãe, às vezes, quando a gente quer fazer uma coisa e o papai e a mamãe não deixam. Eu também ficava com muita raiva dos meus pais, quando eu queria ficar brincando até mais tarde, e eles diziam que era hora de dormir, e me faziam guardar os brinquedos, ou quando eu queria ficar dormindo na cama, que estava chovendo, eu não queria ir para a escola, e aí eles, né, falavam, não, você tem que ir. Eu ficava com raiva. Isso é normal, isso vai acontecer. E isso acontece porque os pais estão educando a gente, estão ensinando a gente como a gente deve viver. Porque se você fizer tudo o que você quer sempre, você vai ficar uma pessoa extremamente egoísta e que não consegue conviver com ninguém. E você vai ser insuportável, ninguém vai aguentar viver com você, porque você só pensa em você só pensa nas suas vontades. Então, essa raiva que a gente sente é normal. Só que a gente tem que saber o que fazer com isso. Por exemplo, você procuraria uma bruxa para encolher os seus pais se você um dia ficasse muito bravo porque você queria fazer uma coisa e seu pai não deixasse, a mamãe não deixasse, o papai não deixasse? Aí a Esther, principalmente a Esther, que é um pouquinho maior, né? O Henrique, enfim, ele tem 4 anos, né? Vai fazer 5. E aí a Esther disse, não. Né? Você procuraria uma bruxa? A Esther disse, não. Aí eu disse, o que você faria? Ela, eu ia respirar fundo. Achei muito engraçada a resposta dela. Aí eu disse, então você é muito mais esperta que a Leninha. Entendem, gente? Quando eu falo de você contextualizar aquilo que você está lendo, nem todos os personagens que vocês vão encontrar nas histórias são exemplares. Às vezes eles são o anti-exemplo. Eles são o que você não deve ser, o que você não deve fazer. Né? E com relação a essa questão de magia, né? A magia aqui, eu acho que ela está muito bem colocada, porque é um negócio que causa um problemão. Né? Não resolve problema nenhum, só cria mais problema em cima de problema, em cima de problema, e mostra essa questão de você querer moldar a realidade, né? De você querer virar Deus, né? E fazer com que a realidade obedeça à sua vontade. Né? Então, eu acho esse livro aqui muito bom. Tá? Então, O Segredo de Leninha, do Michael Ende. Vocês conseguem encontrar novas edições desse livro. Eu tenho a impressão que essa edição aqui é um pouco mais antiga. Tá? Gente, já tá um pouco tarde. Posso só finalizar aqui dizendo uma coisa? Agora o Melhores do Mês vai ter também a parte do Li e Não Indico, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês um livro. Se pudesse colocar uma faixa vermelha aqui, eu colocaria de não leiam para os seus filhos, pelo menos não antes de vocês lerem vocês mesmos. Porque eu fiquei extremamente assustada com esse livro aqui. A Estranha Madame Mizu. Bom, eu comprei este livro às cegas, tá? Eu estava comprando outros livros e aí esse livro apareceu lá e eu falei, parece interessante, porque parece que fala de uma bruxa, etc., com uma bruxa assim feia, né? Bem, enfim, bem tenebrosa mesmo, né? E tudo. E peguei e comprei. Quando o livro chegou, eu violei a minha própria regra de não ler para os seus filhos o que você já não leu primeiro. Vocês sabem que eu sempre recomendo isso. Leia o livro primeiro, porque pode ser que tenha alguma coisa ali que você não vai gostar, que você vai querer adaptar, etc e tal, e aí na hora da leitura em voz alta, você já está preparado.
Eu violei essa regra e comecei a ler esse livro em voz alta aqui para a Esther. E aí, conforme a gente foi lendo, eu fui vendo que o livro estava muito esquisito. Aí eu falei, filha, vamos parar de ler esse livro. Esse livro tá muito esquisito, não gostei. Aí ela, não, mamãe, continua lendo. Eu falei, de jeito nenhum. Esse aqui a mamãe vai ler sozinha, depois eu te conto se eu vou ler pra você ou não. Porque o que eu achei, esse livro aqui tem cenas muito macabras. Assim, muito, muito, muito. Esse livro aqui tem uma bruxa também. Mas você não aprofunda no imaginário macabro. Esse aqui você faz uma viagem mesmo, assim, por cenas muito sombrias, muito esquisitas. Eu me senti realmente incomodada com o que eu tava lendo. E aí depois eu li até o final, né, pra ver o que acontecia. E o que eu acho, né, que acontece com esse livro. Veja, aqui nesse livro aqui, a gente tem uma bruxa que faz uma magia, né, e isso enfatiza os temas do livro. Esse elemento da magia, aparece perfeitamente integrado ao enredo. Ele tem um sentido, ele tem um porquê, ele enfatiza os temas da história. Aqui, eu achei uma apresentação totalmente gratuita. Você passa... Quantas páginas tem o livro? Não tem nem 100 páginas, tem 96 páginas esse livro. Você passa, assim, cerca de 90 páginas... imerso numa série de imagens macabras, uma coisa mais esquisita que a outra, conflitos absolutamente angustiantes, e de repente o conflito se resolve em 2 linhas, e você olhando para a história como um todo, você fala, nossa, mas não precisava disso tudo para dizer o que o livro disse no fim das contas, que era pais sejam mais presentes. No fim das contas, a mensagem do livro é pais sejam mais presentes, porque a menina passa o livro todo sozinha em casa, os pais trabalham muito, não tem tempo para ficar com ela, e ela imagina que a vizinha de cima, que é a Madame Mizu, ela imagina que a vizinha de cima é uma bruxa. E aí, a história é uma sequência de pesadelos, assim, a menina imagina que essa Madame Mizu faz todo tipo de bruxaria, de maldade e tudo, quando na verdade é tudo sonho, tudo imaginação da menina. Mas o fato é que, apesar de serem sonhos, as imagens estão aqui, né? E são muito impressionantes. Então eu achei que essas imagens não ajudaram a enfatizar o tema da história e estão realmente colocadas de uma forma gratuita. Parece que só pra... sei lá, pra quê? Realmente não sei. Eu não fui atrás de ler mais sobre a biografia do autor, porém eu fui atrás de ver mais obras do autor e não gostei do que eu vi, tá? Então, agora o Melhores do Mês vai ter um Piores do Mês, vai ter uma sessão aqui que é Piores do Mês. Esse aqui, tá? Obviamente, eu não terminei de ler ele pra Esther e eu vou deixar ele devidamente escondido lá bem em cima da prateleira, porque serve como um livro, enfim, que eu só vou guardar por questões, assim, de mostrar pra vocês o que é um livro cheio de problema, tá? Pessoal, eu tinha mais coisas separadas. Ai, gente, eu não posso terminar o Melhores do Mês sem mencionar esse aqui. O Meu Caminho para o Céu, que é o livro que a gente tá lendo toda noite para as crianças antes de dormir. E é um livro que ele foi inspirado nos exercícios espirituais de Santo Inácio. Então, ele começa mostrando aqui, por exemplo, a vida humana, né? A vida humana desde a sua criação até o fim. Aqui o menino morre, aqui vai pro céu, tá vendo? Aqui ele encontra o nosso Criador aqui em cima. Então, a gente tem um texto aqui do lado, que é curto. Ele é de 2 páginas. Depois tem algumas perguntas de sim ou não. E o texto está explicando a ilustração, tá? Então, todos os capítulos são assim. A gente tem, de um lado, a figura, do outro lado, o texto. Chama-se Meu Caminho para o Céu. É da editora Dom Bosco, que está fazendo um trabalho excelente de obras aí voltadas para a catequese das crianças. Então, eu recomendo muito, tá? Esse aqui, maravilhoso. É isso. Eu vou deixar nos stories agora a foto de cada um desses livros que eu mostrei com o link para compra e vou deixar salvo nos destaques, tá bom, pessoal? Eu sei que vocês sempre me pedem e dessa vez eu vou conseguir fazer isso. Mas eu não vou ter tempo de ler nenhum dos comentários de vocês, porque já tá tarde, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comprem alguns desses livros aí para ler para os seus filhos e que tornem esses momentos de leitura ainda mais especiais aí na sua casa,
tá bom? Então, fiquem com Deus, obrigada pela presença de todos e até a próxima.